Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje, segunda-feira, 9 de agosto, vamos falar um pouquinho do que aconteceu no ouro essa madrugada. Na verdade, ontem à noite, né, era a abertura da sessão asiática, que estou com o gráfico. Já vou passar para o gráfico aqui, tá? Tinha colocado aqui mudar a tela, porque às vezes eu esqueço de mudar para a tela e fica meu rosto, mas aqui o ouro, ele simplesmente ontem à noite, aqui está um gráfico diário, né? Então ontem ele caiu em alguns minutos, mais de 4%, um movimento muito forte chamado de flash crash. Hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho de como que isso aconteceu e por que que isso acontece, tá? Antes, vamos para o nosso processo normal. Nós vamos chegar no ouro, é um dos ativos que a gente analisa. Peraí que eu vou ligar o ar-condicionado, porque está muito quente aqui. O ouro é um dos ativos que a gente analisa, mas antes vamos passar aqui todos os ativos, fazer o processo normal do Sniper Kamikaze e mostrar inclusive a conta de trade, hoje a plataforma de corretora aberta aqui, tá? Vamos mostrar aqui o estado atual da conta, voltamos para cima dos 13 mil dólares, lá tivemos um lucrinho bacana aí, ainda parte desse lucro flutuante, mas muito legal aí os últimos dias, tá? Então vamos lá, começando aqui com o índice dólar, como sempre, aqui olhando no diário. O que a gente viu? Sexta-feira a gente teve o payroll lá muito forte, né? Aqui no Brasil o povo chama de payroll, lá nos Estados Unidos eles chamam de NFP, que é o Non-Farm Payroll, que é o dado de desemprego mais importante lá dos Estados Unidos. Mostrou mais uma vez uma forte recuperação do mercado de trabalho lá, e isso foi suficiente para fazer o dólar subir forte na sexta. Eu já gravei vídeo na sexta sobre isso, e hoje é um pouco extensão desse movimento, imagina um pouco mais vazia. Segunda-feira geralmente é mais calminho, então foi meio que vai por inércia, seguindo isso aí que a gente viu lá na sexta-feira, né? Inclusive no final de semana eu mandei uma newsletter. Se você não está cadastrado na nossa newsletter, entra lá no nosso site forex-social.com, coloca o seu e-mail. Mandei uma newsletter com uma análise detalhada disso do dólar, falando que a gente esperava o dólar manter um pouco forte aí para essa semana, né? Por enquanto está se materializando isso. Hoje o índice dólar aí subindo 0,2, tá? E falei já que, olha só, isso aqui era uma resistência forte, ele conseguiu romper. Então, rompendo esse Wzinho aí, a gente vê meio que um W aqui, né? Ó, ele rompendo isso aqui, olha lá, ele parou exatamente na máxima que ele tinha ficado anteriormente. Ele rompendo isso aqui tem tudo para continuar, tá? Já falei também na sexta-feira que desde quando ele rompeu aqui, lá na quarta-feira, 16 de junho, a tendência era de alta do dólar, né? Isso só veio se confirmar. Ele veio, teve a resistência aqui, voltou e só veio a confirmar. No semanal, o que a gente vê aqui no índice dólar? Aqui, mais claro ainda, o tal do W que eu falei, né? Se não tiver claro para você, eu vou desenhar aqui, né? O famoso desenho. Pincel. Ó, aqui, ó o W aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Ele rompendo isso aqui, vou mudar aqui, ó. Vamos colocar 4 pixels e vou colocar um amarelão aqui, ó. Pá. Tá? Olha lá, ó o W. Ele rompendo esse miolo aqui, ó, é uma coisa super altista, tá? Se a gente for olhar aí no semanal, então estamos com esse padrãozinho aí que ele rompendo, e tem tudo, né? Já começou a semana indicando que isso vai acontecer. Então, essa é a tendência de alta no dólar, frente a outras moedas, mas também commodities também tem impactado, e vamos falar um pouquinho disso ao longo do vídeo aí, tá certo? Bom, então, se o índice dólar está subindo, significa que o euro está caindo. Ele é a principal moeda de contraparte lá na cesta do índice dólar. É um ativo que nós temos aqui, tá? Vou dar um colapso aqui para poder aparecer tudo. Nós estamos vendidos no euro dólar desde quarta-feira da semana passada. Vamos para o euro aqui, ó. Euro, ó, olha aqui onde é que nós vendemos. Vendemos aqui, tá? E ele já andou bastante ao nosso favor. Estamos com essa operação aí com 78 dólares de lucro flutuante nesse momento. Nossa análise para o euro, eu tinha feito essa barrinha horizontal aqui mostrando meio que que tinha aqui essa tendência de baixa aqui, essa tendência de alta aqui, se a gente pegasse aqui no gráfico de linha. E ele rompeu, tá? No semanal. Então, ainda é padrão de baixa. Se a gente vê no diário aqui, ele ainda não tocou aqui na borda inferior, o que vai ser um sinal para a gente diminuir um pouco da nossa posição. Nem chegou nesse mínimo anterior, mas hoje o euro caiu aí, ó, 0,2 praticamente, tá?
E vamos ver se isso se mantém. Estamos com a posição aberta, vamos deixar rolar. Nosso stop está aqui em cima e já com um lucrinho bacana aí de 78, quase 80 dólares aí nessa posição, tá? Em 1, 2, 3, 4 dias. Assim, não adianta olhar em dólar, né? Tem que olhar em percentual da conta. Se a gente for lá, aí, ó, 78 dividido por 27, tipo 3% da conta, tá? E pouco mais de 4 dias aí. Mas é isso, vamos deixar rolar. Dólar e ien, o dólar tendência de alta também frente ao ien, mas não tem sinal para o sniper, já falei isso na sexta, não vou gastar muito tempo aqui para o vídeo não ficar longo. Eurien é um que na sexta-feira eu falei, ó, dependendo quando abrir o mercado lá no domingo à noite, que já seria segunda-feira lá na Ásia, né? Como, assim, na sexta não deu para fazer nada, é como se eu estivesse fazendo na sexta-noite, digamos assim, né? Que a gente só opera no final do dia. A gente pode entrar vendido, tá? Isso teria sido aqui, mais ou menos, ontem entrar vendido, mas eu não me senti confortável para entrar vendido no Eurien. Achei melhor ficar de fora, tá? Ele está um pouco afastado da média de 20, então decidi ficar de fora e estamos de fora. Podia ter entrado, mas já estamos com bastante exposição também, 4 operações abertas aí, já vendido no euro aqui contra o dólar e acabou que a gente ficou de fora, tá? Dólar australiano, a mesma história, mesmíssima história. Ontem eu tinha falado, talvez eu abra, mas eu acho muito congestionado aqui, tá? Vou esperar, talvez se o dólar australiano voltar perto da média de 20 de novo, eu entro vendido, senão talvez eu tenha perdido uma oportunidade de entrar vendido aí, tá? Se a gente olhar aqui, ó, no gráfico de 4 horas, ele rompe, aqui seria um momento de ter entrado vendido aqui, ó, a hora que ele rompeu isso aqui, tá? Mas estamos fora e vamos permanecer agora, tá? Já perdemos um pouco o momento de entrada, hoje o dólar australiano caiu aí, mas 0,3, aqui talvez tenha sido um erro, não abriu ontem à noite, mas esse negócio, operar domingo à noite, né, eu tava na casa da minha sogra, do meu sogro, e tipo assim, eu abri só para poder fechar, fazer uma parcial que eu tinha prometido que eu ia fazer na prata, né, que nós vamos chegar lá, então olhei e falei, não vou mexer com isso não, e acabou que não abri, talvez se tivesse sido no meio da semana teria aberto, agora passou, não adianta ficar chorando. No semanal a gente vê lá, ó, o dólar australiano tem esse suporte muito forte aqui, é outra coisa também que não me anima tanto. Foi suporte aqui, foi resistência aqui, né? Suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui. Se ele se ele conseguir romper esse forte suporte, é um sinal super baixista. Né? Ele rompeu, mas assim, está muito próximo ainda. Se ele conseguir se afastar desse nível, aí sim é um sinal bem baixíssimo, mas por enquanto vamos continuar olhando. Petróleo hoje, o que a gente está vendo um pouco, pessoal? A maioria das commodities caindo bastante, tá? Com medo de desaceleração, especialmente na China, um pouco por causa da variante Delta. Petróleo hoje, ao longo do dia, ele chegou a cair aí quase 4%, tá? Depois recuperou, tem esse nível também muito forte aqui. Daria uma bela comprinha aqui e colocar um stop aqui embaixo, né? Um pouco mais para baixo, eu falei de não colocar um stop totalmente óbvio, talvez aqui assim um stop. Para quem faz só price action, gosta de operar suporte e resistência, isso aqui se isso aqui não for um suporte, não sei o que é um suporte. Olha só, resistência clara aqui, resistência resistente aqui virou suporte, segundo toque, não conseguiu fechar abaixo desse preço, né, que está aqui no preço de 6624. Então, assim, daria uma bela compra aí para quem está buscando uma alta do petróleo, mas eu ainda acho que vale a pena esperar um sinal de reversão aí, porque tá muito pressionado, né? Mas enfim, para o sniper não tem nada para fazer. O sniper, na verdade, só pode procurar venda aqui, depois que o preço tocou 2 vezes aqui embaixo, só que esperar um retorno na média, só que ele também não pode vender. Agora ele já pode, né? Que já está abaixo da média de 20. Então o sniper, na verdade, o petróleo voltando mais ou menos aqui assim, ó, vai buscar uma venda aqui, tá? Vamos para a estrela do dia, né? Para as estrelas, o ouro e a prata. O que aconteceu no ouro, pessoal? Já falei, né? Ontem, eu vou colocar aqui no gráfico de 1 hora, só para ficar claro, olha só, foi o mercado abriu e ele deu simplesmente uma quedinha aqui de 4%, foi 4% assim em poucos minutos. Vou colocar o gráfico de 15 minutos para a gente ver lá. Olha só, em 15 minutos ele caiu 3,4%. Por que isso aconteceu?
Como eu já falei, na segunda-feira é um pouco extensão do que aconteceu na sexta-feira. Imagina o seguinte, sexta-feira teve um non-farm payroll, o ouro caiu um pouquinho, vou colocar aqui, ó. O ouro caiu um pouquinho, não, caiu bem, né, assim, ó, 2,2, e o mercado asiático, o povo já estava dormindo. Então, abre o mercado asiático no domingo à noite, vamos falar 8 horas da noite aqui, que já é 8 horas da manhã lá, ou já é 10 horas, dependendo de onde for lá, essas pessoas que estavam fora do mercado entram vendendo, só que é um momento que está com baixíssima liquidez, né? Europa fechada, Estados Unidos fechado, que são os mercados mais líquidos, e para completar ainda era um feriado no Japão, então um mercado muito pouco líquido, né? Você tem esses movimentos mais fortes, tá? Depois, ao longo do dia, recuperou bastante, né? Por uma queda que tinha chegado a ser, igual eu já mostrei aqui, 4 ponto pouco, fechou aí numa queda de menos de 2, né, 1,9, foi uma recuperação até boazinha, mas ainda é muito pressionado o ouro, né? Então esse foi um chamado flash crash. Por que o povo chama de flash crash? Flash é de relâmpago, né, muito rápido, e crash essa desabada. Então foi um flash crash por causa dessa baixíssima liquidez, principalmente. E por que o ouro está caindo? Muito essa percepção de que talvez o Banco Central americano venha subir os juros, né? Isso tira a atratividade do ouro e também não tem os ingredientes que fazem as pessoas buscarem o ouro, como o medo de inflação nos Estados Unidos. O mercado de renda fixa está mostrando que não se tem tanto esse medo de inflação lá, né? A bolsa americana continua subindo, as pessoas não estão com muito medo de bolsa, então não tem tido motivo tanto para as pessoas comprar o ouro, né? Enfim, é isso, né? Foi isso que os principais motivos causadores desse flash crash aí. Recuperou, mas ainda está bem sofrido, tá? E a prata, a gente viu um movimento semelhante, só que na prata é mais intenso, né? A prata, ó, chegou a cair 9%. E olha que coisa, né? No vídeo de sexta-feira, eu falei que eu iria diminuir a gente estava com 2 microlotes vendidos em prata, num belo de um lucro, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Como é que estava aqui na sexta? Assim, tá? Tocou na borda inferior e pelo sniper, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a exposição quando dá, né? Quando tem 2 microlotes aqui, contando que o preço vai subir um pouquinho, retrair antes de continuar caindo. Eu falei, ó, vou vender. Aí, como eu falei, eu abri o celular na casa da minha sogra ontem à noite e fiz. Mas eu acho que eu fiz esse movimento antes de ter essa porrada para baixo, porque olha só, o mercado ainda estava... Foi assim que abriu, eu acho que foi nessa vela aqui, ó. Quer ver? Na vela... Ó, cadê? Cadê? 9 de agosto. Ah, não. Desculpa, eu tô com esse negócio ligado aqui, esqueci esse replay. Olha só. Aqui pelo TradingView, ó, o mercado... Tô na prata? Vamos lá, aqui, ó. Enfim, esse movimento aqui, ó, vamos ver lá na XTB. Vou lá no History, eu até falei que ia mostrar isso, né, como sexta-feira a plataforma estava fora do ar, eu falei, ó, eu gosto de mostrar tudo, né, para ver que não teve nenhuma trade escondida que a gente não mostrou e tal. A prata, ó, eu fechei na mão, olha aqui o Open Price, Close Price, 24,330. Eu não tinha visto esse flash crash quando eu fechei, porque abri o mercado e falei, ó, vou lá fazer o que eu prometi. Vou colocar aqui, ó, vou colocar a vela de 1 hora e vou colocar aqui, ó, o nosso raio aqui, ó, linha, raio horizontal, 24,330. Então, ó, olha aqui, onde é que eu... Aqui. Tá vendo? Assim que o mercado abriu, eu desfiz, então eu perdi nesse micro. Se eu tivesse esperado 15 minutos, né? Vamos lá no gráfico de 15 minutos. Aqui, ó, 24, foi tipo aqui. Se eu tivesse esperado 15 minutos, eu tinha vendido aqui embaixo.
Imagina como é que eu fiquei triste. Mas paciência, né? E apesar disso tudo, eu não peguei então nesse microlote, mas nós estamos com essa outra posição aberta aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Aí não adianta ficar sofrendo, nossa, não, porque na sexta-feira à noite eu ter fechado, então faz parte. Não adianta ficar sofrendo, talvez pensar, ó, mudança de estratégia, vale deixar mais tempo e tal. Mas a gente já teve várias vezes que aconteceu o contrário, o preço podia ter subido e a gente perdido o lucro também, né? Então não adianta ficar chorando e olhando o si, né? O si não faz diferença, eu podia ter esperado, mas talvez é isso também, esperar mais um pouquinho. Porque quando o mercado, assim que o mercado abre, assim, antes de ter qualquer movimento, né, a corretora às vezes já deixa você fazer. Então, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, tinha tido esse movimento. Mas, enfim, estamos lá. O que importa estamos com um microlote aberto em prata, nesse momento com $100 de lucro. Né? Você viu ali no History, eu fechei um microlote com lucro de 60 também, não é nada mal. Né? Ó, 60 dividido por 2.730, que era o balanço na época, no momento já foi 2% da conta, assim, né? Em alguns dias também, que a gente abriu na prata aqui, ó. Então, 1, 2, 3 dias, pá! 2,3% de lucro, nada mal, né? Nós estamos falando de metade do que a poupança rende um ano, né? Enfim. E a tendência ainda é de baixa, não tem como negar. Isso aqui pode depois ter uma reversão, sim, mas agora para a prata conseguir recuperar, os compradores vão ter que remar bastante, né? Olha só, no semanal onde é que ele foi? Tocou exatamente aqui embaixo. E é um pouco o processo que eu comentei em vídeo anterior. A gente tem uma cascata de stop loss. O que acontece? O mercado abre, depois que ele rompe algum nível aqui, um certo nível, esse nível aqui, ó, pega todos os stops, então quem tá comprado, para fazer o stop, ele tem que vender, aí pressiona mais o preço e tem essa porrada aqui no momento de baixa liquidez. Sai lambendo os stop da galera e acontece isso. Aí chega aqui embaixo, tem um monte de ordem de compra e o preço quase automaticamente volta, né? Porque era aqui, ó, um nível clássico, né, que teria muitos compradores também. A mínima daqui atrás, olha só, né? Aqui é um suportezão importante aqui, né? Até se a gente colocar aqui, assim, vamos colocar aqui, para a gente achar esse suporte melhor. Suportezão aqui, ó, tá? Então, vamos deixar rolar essa operação. Pode ser que a gente que ela continue, volte a subir, a gente não pegue nem esse lucro de hoje, né? E tem até menos que o anterior, mas a gente tem a obrigação de deixar ele andar para ver se a gente surfa essa tendência e a prata continua sofrendo. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, tá certo? Outro que nós estamos indo muito bem é o Bitcoin, tá? O Bitcoin na sexta-feira, aqui em cima, eu falei, ó, o Bitcoin a gente não vai fechar o parcial. Por quê? Porque no Bitcoin a gente só tem um microlote. Então não dá pra gente fechar. Se a gente fechar, a gente sai totalmente da operação. Vamos deixar rolar. O Bitcoin hoje também foi bem, chegou a subir 4% ao longo do dia. Cadê o Bitcoin? Aqui. E é isso aí. Bitcoin, na verdade, aqui é domingo, sábado, na sexta-feira ele estava aqui, né? Eu esqueci que o Bitcoin funciona no final de semana. Então, e hoje aí mais um belo movimento. Também já seria mais ou menos a hora de fechar. Mas, como a gente só tem um microlote, é complicado. Vamos fechar, é perigoso a gente fechar o Bitcoin e subir mais um tantão aqui. Então, vamos deixar rolar, né? O que a gente pode fazer é daqui a pouco a gente pensar em mover um pouco o nosso stop, né? A gente, aliás, já pode mover, porque se ele chegar aqui embaixo, é porque já caiu muito. A gente já pode diminuir bastante o risco da nossa operação, colocando o nosso stop aqui, por exemplo, nesse nível aqui. Vou fazer isso, tá? Vou diminuir o nosso stop aqui, diminuir o risco da nossa operação, ficar mais conservadorzinho e deixar rolar, tá? Se tivesse, que negócio, se eu tivesse 2 microlotes, a gente fechava mais um pedacinho da trade agora, mas não tem, então vamos deixar rolar. É bem provável que ele retrai antes de continuar subindo? Sim, mas paciência, deixar o preço fazer o movimento dele, tá? No semanal, vamos ver, a gente não viu no semanal aqui o Bitcoin, no semanal ele rompeu a média de 20, então tá bem interessante. Ele pode vir retestar pelo lado de cá, né, antes de ir embora, mas vamos deixar ele andar.
Bolsa Americana, próximo ativo aqui, Bolsa Americana, nós estamos comprado também, Bolsa Americana, aí com lucro de 13 dólares, pequenininho. Na sexta-feira foi mais uma máxima histórica, ele pode ficar mais um tempinho de lado, aí vai ter dificuldade de continuar subindo, mas não tem muito o que falar e o que fazer não, aqui é deixar andar. Vamos aqui, cadê? US 500, está aqui. Uma coisa que eu queria comentar, 2 vídeos para trás, talvez você tenha visto na semana passada, antes eu operava US Cash, que seria o mercado spot, e agora a gente está operando o futuro. Por quê? Porque a XTB, que é essa corretora que a gente usa, eles fizeram um processo aí de diminuir os spreads, tá? Diminuir o custo para operar as bolsas, os índices. E quando eles foram fazer isso, eles viram que o ponto cash, né, o spot, ele tinha um volume muito baixo. Falaram, não fazendo sentido. Então, para simplificar, eles tiraram e deixaram só esse aqui, que é o que a gente está operando, tá? Mas é isso, ó, aqui está no diário, você vê aqui nossa entrada, que foi aqui, então está no positivo, nosso stop aqui embaixo, e é deixar de agora, né? Nosso stop, olha só, ele não está lá no TradeView, deixa eu colocar o nosso stop, está no nível de 43,30, tá? É um pouco diferente, porque ele está ali, ó, 44,34 e aqui está no 44, bem próximo, né? Mas assim, deixa eu colocar, o nosso stop está mais ou menos aqui, assim, ó, né? Vou colocar o raio horizontal nesse nível aqui, o nosso stop. Então, temos um espaço aí para o preço ir contra a gente também, tá certo? Bolsa alemã, vamos seguir, deixa eu olhar a bolsa americana aqui no semanal antes, tá? Para seguir o mesmo padrão, tá vendo? No semanal ele ainda não tá tão esticado, não tá também bonito, falando, nossa, muito espaço de upside, mas, enfim, olha como é que ele vem subindo sem parar, né? Desde de abril do ano passado. Bolsa alemã um pouco mais próximo da média 20, mas também foi bem na semana passada, querendo fazer máxima, mas com dificuldade de romper, mas também sem sinal aqui para o sniper, conseguir para não gastar muito tempo. Bolsa americana, índice futuro, hoje a bolsa conseguiu fechar com uma altinha leve aí de 0,08, quase estável, né? Ele abriu com gap para baixo, recuperou e subiu um pouquinho, mas também está bem congestionado aqui. Para o sniper seria, no diário seria procurar venda e no semanal está deixando, porque ele estava um pouquinho abaixo da média de 20, mas já falei que o sniper não vai vender bolsa brasileira de jeito nenhum, porque no longo prazo eu não acho que essa bolsa tenha mais motivo para cair, tá? Tem sempre Brasília, né? Que foi outra coisa que a gente falou na newsletter também, vale a pena se assinar, se você não é nosso assinante ainda. Falei um pouquinho sobre as coisas que estão fazendo a bolsa brasileira cair, mas só acompanhar. Por fim, nossa moedita, o dólar versus real. Hoje o dólar também chegou a subir aí, mas fechou praticamente estável em 0,16, né? Ele chegou a subir quase 1% e ainda apareceu o vendedor, também está muito difícil aqui. No diário ele está acima da média de 20, no semanal ele abaixo, sem confluência. Se a gente for olhar no semanal, é meio venda de dólar, né? Ele veio aqui, ó, foi forte aqui, chegou quase na borda, voltou na média e talvez preparando uma outra pernada aí, ó, de baixa, tá? Esse aqui é o que a gente vê no semanal. Só que se a gente olhar no diário, ele está acima da média de 20, conseguindo se sustentar acima dos 5,37, que foi um nível importante, né? Se a gente colocar aqui, ó, no gráfico de linha, que foi suporte aqui atrás, foi resistência aqui, hoje esse preço é um suporte, né? Então tá difícil tomar decisão, para o sniper não tem nada o que fazer aqui não, tá? Bom, por hoje é isso, e o de americano não tem muita graça, nada para falar. Tá bom por hoje, vamos acompanhar esse mercado muito doido aí que a gente viu no ouro e na prata, foi bacana pra gente, apesar de não ter conseguido pegar esse movimento aqui. Se a gente tivesse, imagina se a gente tivesse pegado 9% de queda aqui na prata, isso foi muito, muito rápido, né? Foi quase impossível de pegar. Olha só, teria que ter sido aqui no de 5 minutos, olha lá, nem no de 5 minutos ele não ficou aqui embaixo, olha que doideira. Enfim, acontece, tá certo? Então é isso. Mais uma vez agradeço a sua atenção por estar assistindo, espero que você esteja gostando, esteja acrescentando alguma coisa a esse projeto. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!